Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Mais uma sexta-feira que estamos aqui reunidos para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Mais uma noite que estamos aqui reunidos num só coração, num só propósito, que é levar o nome do Senhor a todos. O meu pedido ao Senhor nessa noite é que Ele venha falar ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu através dessa palavra. E desde já eu quero agradecer por você estar aqui comigo nessa noite. E a minha oração é que você seja abençoado nessa noite em nome de Jesus. O texto que eu vou ler nessa noite é um texto muito conhecido, é um texto que sempre ouvimos falar dele, mas é algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração nesses dias e eu quero dividir isso com você em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 1, que diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Aqui Deus manda o profeta Jeremias ir para a casa de um oleiro, onde ele fazia vasos de barro. E Deus disse para Jeremias: Jeremias, vá lá, porque lá eu vou falar com você. Chegando na casa do oleiro, Jeremias, ele vê o oleiro trabalhando com sua roda de pedra e ele formando um vaso. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, principalmente nessa versão, na NVI, ele está dizendo que o vaso se estragou na mão do oleiro. Não é o oleiro que quebrou o vaso, não foi o oleiro que estragou o vaso, mas o vaso estragou-se, o vaso se quebrou diante do oleiro. Talvez esse ano de 2020, esse ano que até ontem nós estávamos achando que era um ano totalmente perdido. Eu digo isso por mim, que por muitas vezes eu falei: Jesus, esse ano não tem sentido. Mas eu vou te falar que tem. Antes de ontem, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração a respeito desse ano como ele não tinha falado ainda. E o ano de 2020 é um ano de desconstrução. É um ano que o Espírito Santo de Deus, ele quer tirar de nós toda a nossa imperfeição e nos fazer de novo. E o texto vai dizer que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E é isso que o Senhor espera de nós nesse ano. Que nós nos cheguemos a Ele. E lá, na casa do oleiro, a gente se quebre diante dele. Porque diante do Criador, nós precisamos nos desfazer das nossas imperfeições. Deus nos mandou para a olaria esse ano. É nitidamente o que o Espírito de Deus fala ao meu coração, que esse ano não é um ano perdido, é um ano que Ele levou a igreja para a olaria. O templo está fechado, mas a igreja que somos nós, Jesus tem levado para a casa do oleiro. Ele quer refazer a nossa estrutura. Ele quer tirar os rachados, ele quer tirar as imperfeições, porque como o texto diz, ele refez o vaso e moldou um vaso novo, de acordo com a vontade dele. O versículo 4, ele vai tirar essa riqueza para a gente. Vai dizer que o vaso se quebra, mas ele vai dizer que ele refaz o vaso. O refazer é fazer algo de novo. Mas se você perceber, não vai dizer que o oleiro foi buscar mais barro.
O oleiro não foi buscar outro material para colocar naquele vaso. Ele refez de acordo com o que ele já tinha, com a obra-prima. Deus vai refazer você a partir de você mesmo. Deus não quer que você seja outra pessoa nesse tempo. Deus não quer que você seja a cópia de ninguém nesse tempo. Mas Deus vai te refazer na sua estrutura, mas de acordo com a vontade dele. E quando nós estamos na mão do oleiro, ele vai nos refazendo. E ele vai falando, ó, isso aqui não te pertence, eu tiro. Isso aqui não combina com você, então eu tiro. Isso aqui não faz parte da sua vida, não pode estar mais aqui, então eu tiro. Mas ele também é aquele oleiro que olha, não, isso daqui ainda está faltando, peraí, deixa eu colocar. Deixa eu ajeitar mais aqui, deixa eu firmar mais essa estrutura aqui, porque aqui ainda está fino. E ele vai fazendo barro de acordo com a vontade dele. Outro vaso, do mesmo vaso. Ele não quer mais que sejamos as mesmas pessoas que fomos até o ano passado. Ele não quer mais que nós fazemos e dirigimos um culto a Ele como nós estávamos fazendo. Deus quer um novo tempo para nós. Ele quer um novo momento para nós. Mas para isso Ele não vai fazer no coletivo, dentro do templo. Ele vai tratar cada vaso na sua particularidade, no seu tempo e na sua necessidade. Ele vai tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Ele, tudo aquilo que não provém dEle. É tempo dEle começar a tirar de nós toda a nossa rachadura, toda a nossa imperfeição. Esses dias eu estava vendo o apóstolo Luiz Hermínio pregar. Ele está fazendo uma conferência, eu estava assistindo essa conferência e ele falou uma frase que eu acho que me marcou e eu fiquei queimando, sabe? Aquela frase brigando dentro de mim. E eu queria dividir essa frase com você, não só no particular, mas talvez como igreja do Senhor. Ele disse assim, que talvez Deus tenha nos parado, porque tudo aquilo que a gente estava fazendo em nome dele, já não era mais por ele, nem por meio dele. Tudo aquilo que a gente estava fazendo, ele já não era o motivo principal. Ele já não era o centro. Então ele precisou reformar. Ele precisou levar a igreja, nós, para a casa do oleiro, para ele nos levar de volta ao lugar que ele quer. Talvez Deus tenha nos parado para isso. Talvez Deus tenha nos tirado o foco do templo, para Ele nos ensinar a ser vaso, para Ele nos ensinar a ser igreja. Para quando nós voltarmos, já não vamos ser mais os mesmos temperamentos, as mesmas práticas, os nossos achismos, baseado nas nossas próprias opiniões. Deus vai nos colocar no foco. Deus quer que Ele volte a ser o centro de todas as coisas. O início ao fim, Ele é o centro. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é aquele que começa e aquele que termina. A igreja foi passar um tempinho lá na casa do oleiro, para quando ela voltar para o templo, seja uma outra igreja, seja uma outra noiva que está à espera do seu noivo. No versículo 5, ele diz assim: então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Deus faz essa pergunta para a casa de Israel: será que isso que o oleiro está fazendo com o vaso, será que eu não posso fazer isso com vocês? Só que quando eu lia, o Espírito Santo, ele trouxe ao meu coração que no lugar da comunidade de Israel eu colocasse o meu nome.
Como se ele estivesse fazendo essa pergunta para mim. Ó Talita, será que eu não posso fazer com você como o oleiro faz com barro? E eu divido essa pergunta com você na sua casa, você que está me ouvindo. Será que Deus pode fazer com você como Ele fez com o vaso de barro? Ó concrive, será que eu não posso agir com vocês como o oleiro agiu com o vaso? Ó nação brasileira, será que eu não posso agir com você como o oleiro age com o vaso? Será que eu não posso? Mas Deus é tão bom na sua misericórdia que Ele mesmo responde. Ele continua dizendo: como um barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Assim como um barro, sem forma, sem utilidade nenhuma, nas mãos do oleiro, ele vira algo novo. Mas a tendência nossa, eu digo pelo menos para mim, que quando eu li esse texto, eu sempre parava de ler nesse versículo. Como um barro nas mãos do oleiro, assim vocês são na minha mão, ó comunidade de Israel. Mas eu continuei lendo e o Espírito Santo continuou falando no meu coração. E para a gente encerrar, eu quero dividir com você o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim: se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei desgraça sobre ela, como eu tinha planejado. O Senhor está dizendo que se Ele planejou algo para uma nação ou para um reino, mas se o povo se converter, Ele não trará desgraça sobre aquele lugar. Esse é um tempo que o Senhor está pedindo para que a gente se arrependa, para que a gente volte para Ele, para que a gente faça a conversão, o caminho de volta. O converter é mudar a rota, é voltar, é sair do caminho que a gente está e voltar ir para um outro caminho. É isso que o texto está dizendo. Se vocês se converterem, eu não trarei desgraça sobre a vida de vocês. A solução para isso tudo está nas nossas mãos. Que nós sejamos um povo que nesse ano a gente para de ficar resmungando, a gente para de ficar querendo resposta. Deus, por que o Senhor está fazendo isso? E a gente entra para o nosso quarto, fecha a nossa porta e começa a se arrepender, começa a se quebrar na mão do oleiro para que Ele nos refaça de novo. Deus quer que a gente volte, não para o início, não para o jardim, mas Deus quer que a gente volte à origem, e a origem é Ele. Deus quer que nós nos voltemos para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo é nele, tudo que está fora dele não pertence mais a Ele. Que nesses 6 meses que ainda falta para o nosso ano acabar, seja um ano de restauração, de desconstrução, que nós possamos nos quebrar na mão daquele que pode nos fazer de novo, para que quando a gente voltar, não sejamos mais os mesmos, mas sejamos pessoas diferentes, aquelas pessoas que Jesus vai poder dizer que eu fiz esse vaso de acordo com a minha vontade. Eu queria que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus, e vamos orar, pedindo a Deus que Ele venha ter misericórdia sobre nós, que Ele nos dê um coração quebrantado, um coração contrito, porque a palavra de Deus diz que esse é o coração que Ele não rejeita, um coração quebrantado.
Eu não sei como está a sua vida e não cabe a mim saber. Mas o meu pedido nessa noite é que você se desconstrua, que você se quebre na mão daquele que pode te fazer de novo. E eu tenho certeza que nós vamos provar o melhor de Deus depois. Depois que isso tudo, nós vamos provar um culto como nunca antes. Nós vamos provar uma presença como nunca antes. Porque o vaso já não está mais rachado, mas o vaso foi refeito por aquele que sabe exatamente como Ele nos quer. Pai amado, Pai querido, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Deus. Estamos na Tua presença para Te pedir, Espírito Santo. O Senhor é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Venha, Senhor, sobre as nossas casas, Deus. Nos quebramos diante de Ti porque sabemos que o Senhor pode nos reconstruir. Nos quebramos, Senhor, e nós Te entregamos toda a nossa imperfeição. Entregamos a Ti, Jesus, tudo aquilo que somos, para sermos aquilo que o Senhor quer de nós, Deus. Venha, Senhor, nos moldar. Ainda que seja necessário passar pelo fogo, porque é o fogo que vai provar se estamos prontos ou não. Mas a Tua palavra diz que quando andarmos pelo fogo, nós não iríamos nos queimar, porque o Senhor estaria conosco. Que nesses meses que faltam para esse ano acabar, Jesus, o Senhor venha se revelar de tal forma. O Senhor venha nos quebrar de tal forma, venha nos reconstruir de tal forma, que nem nós vamos nos reconhecer, mas vamos ser imitadores Seus. Mas andaremos e falaremos e agiremos como o Senhor é, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Aleluia. Que essa palavra fique no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. E não se esqueça, é tempo de se quebrar, porque Ele vai nos fazer de novo. Que Deus abençoe o seu lar, que você tenha uma boa noite, em nome de Jesus.